Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Negócios em Debate. Hoje o programa é muito especial porque nós vamos falar de um assunto, de um tema que é extremamente importante para qualquer tipo de empresa, em qualquer área da nossa economia. E eu tenho certeza que você é empreendedor, que lá em 2020, no meio da pandemia, sentiu o baque, que ela causou em várias atividades econômicas e principalmente naquela questão dos restaurantes, bares. Todo mundo sentiu, de alguma forma, o efeito da pandemia. E quem não tinha capital de giro, por exemplo, acabou tendo mais problemas, Teve alguns que tiveram que fechar, infelizmente, outros tiveram que ter outras fontes de recursos também para poder manter o seu negócio. Então, afinal de contas, qual é a grande importância do capital de giro para o seu negócio? Até mesmo para fazer a sua empresa crescer cada vez mais, Então, como é que você pode fazer esse cálculo para você sempre ter um valor adequado do capital de giro para você não passar nenhuma dificuldade? Então, a gente vai conversar hoje com um empresário que já tem uma rede de lojas aqui muito bacana. Ele vai conversar com a gente sobre a própria história de vida dele, de como ele construiu esse negócio e como foi importante também o capital de giro, e ainda o consultor do Sebrae. A gente está recebendo então aqui o empresário Guilherme Wosny. Tudo bem, Guilherme? Como é que você está? Tudo bom, prazer. É o dono da rede do Maestro Cafeteria. Isso. É o Grupo Maestro. Grupo Maestro. Maravilha. E você, nosso consultor Sebrae, tudo bem? Patrício? Patrício Silva, obrigado pela tua participação também aqui no nosso Negócios em Debate. Ô Guilherme, eu queria já começar conversando aqui com você, perguntando como é que foi que você montou esse teu negócio. Na verdade, você tem 3 negócios dentro do mesmo grupo. Você tem uma cafeteria, sorveteria e o que mais? A empresa começou familiar, Então iniciou com meus pais em 1984, tem mais ou menos a minha idade. Então começou de forma bastante amadora, uma pequena produtora de picolé na garagem de casa. Aos pouquinhos foi se estruturando, crescendo, uma loja, outra, mas aqui com uma visão muito amadora de operação, sem uma gestão muito administrativa, sem pensamentos corporativos, Uma visão de comerciante e não muito de empresário, Eu tive a oportunidade de trabalhar por 9 anos no segmento corporativo, sempre ajudei a família, e em 2015 eu tomei a decisão de ficar exclusivamente com a empresa da família e coloquei vamos dizer assim, uma pimentinha mais profissional, E busquei o Sebrae para conseguir reestruturar, talvez. Isso, reorganizar o nosso grupo. Daí, com isso, a gente hoje tem 3 marcas: a Maestro, Gelato e Café, no segmento de gelateria e cafeteria, mais posicionada para um público mais seletivo, mais gourmetizado dos produtos, da qualidade dos itens. A Picolitos Sorvetes, é uma buffet de sorveteria de praia, um segmento um pouquinho mais fácil, mais tranquilo, orientado bem aí para o público jovem, férias. E a Senhor e Gelato, uma gelateria que estaria, vamos dizer, no meio termo desses 2 negócios. Entendi. Agora, para você, o que é o capital de giro, hein? Para você, assim, de uma forma geral, para a gente começar a conversar sobre isso. Então, o que é o capital de giro para você? Para mim, o capital de giro é o fôlego antes de dar da gente conseguir ter um sprint de algum negócio que a gente precisa, Aquele ar que a gente precisa para tocar um projeto, para iniciar uma pegada que vai exigir uma energia maior. Então, ao exemplo, a gente está no litoral aqui, o período de férias, de verão, ele sempre tem um fluxo de vendas maior. Então, a gente precisa desse capital de giro para dar aquela iniciada, Para mim, o capital de giro é isso aí, é aquele oxigênio extra, Agora, Patrício, você que, claro, você percebeu dentro dessa pandemia como foi complicado para vários tipos de negócios, Você viu muita empresa fechar, muito problema, por causa até da falta de capital de giro? A falta de capital de giro, eu diria que nesse período de escassez, nesse período de pandemia, foi o principal problema de endividamento das empresas, de fechamento em si para alguns setores. Olha aí a questão do setor de eventos. Sim, a gente sofreu bastante. Sofreu bastante. O setor de gastronomia, um pouco menos, mas para alguns setores, mas também sofreu bastante. E o capital de giro, nesse momento, as pessoas conseguiram entender um pouco melhor aí a questão da necessidade de criar. Alexandre, eu me lembro quando nada disso acontecia, antes da pandemia, eu, como consultor, eu falava para a empresa ou para o empresário que ele tinha que guardar um dinheirinho,
tinha que fazer uma reserva técnica, uma reserva de capital. E os empresários, alguns me diziam assim, Patrício, não viaja. É difícil, no Brasil não dá para fazer essa coisa. Quero ver quem consegue fazer isso. Eu dizia assim para eles, é fácil sim, se você tiver disciplina você consegue. Eu tenho clientes que faz. E dito e feito, numa situação de pandemia, se percebeu facilmente que atravessou a pandemia aquele empresário que melhor estava calçado, sobretudo quando se trata de capital de giro. Na palavra do Guilherme, eu gostaria de lembrar que aquele negócio que eles tinham logo lá no início, né, que o Sr. Tony começou, ele é um negócio de praia e existe um fator sazonal que todo mundo conhece, né? Nós somos litoral, então a sazonalidade já assola todas as empresas aqui e lá, no caso dele, era muito forte. Então imagina você, durante 3 meses vender muito, durante 9 meses não vender às vezes nada ou muito pouco. Como cuidar desse dinheiro? Ô Guilherme, você sentiu isso, por exemplo, já lá no início, junto com teu pai e tal, quando vocês tinham lá a sorveteria já só na praia ali, vocês perceberam essa falta do capital de giro ou já se prepararam para isso também? Como é que foi? A gente sentia o tempo inteiro, né? Justamente por essa pegada que o Patrício comentou, né? Durante 3 meses a gente tinha um fluxo bom de entrada, né? Bastante receita, porém tem mais 9 meses de despesas que iam consumindo boa parte dessa gordura que foi gerada de forma antecipada, né? Então, inicialmente, os meus pais acabavam misturando um pouco, faziam uma confusão patrimonial, eles tinham outras atividades profissionais em paralelo com a empresa, né? Na medida que eu fui também interagindo mais com o negócio, eu fui tentando organizar um pouco mais isso, no sentido de fazer uma previsão futura, fazer um plano orçamentário, deixar uma reserva, mas de praxe acontecia aquilo que o Patrício falou. A gente acabava deixando no limite, sem prever nenhuma eventualidade, nenhum sinistro. Então, aquilo que saísse fora do prumo, a gente, como falar, tirava dinheiro do bolso, né, dentro da nossa distribuição, né, vamos dizer assim, para poder cobrir algo que não foi previsto. Só para você não fez um cálculo assim, por exemplo, não fazia um cálculo específico para poder saber quanto que precisava ter de capital de giro. Isso não, lá no início você não sabia, não fazia. Muito informal, né? De se era bem informal, né? Só para você ter uma ideia, Alexandre, numa situação como essa, inclusive até nesses meses e anos, assim, nós estamos trabalhando junto lá 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos, né, Guilherme? Vamos lá, 2 anos atrás, quando a gente começou e fez um trabalho, a gente projetou, né, uma situação de mudança e eles ainda com esse fator sazonal ainda evidente na relação, eles tinham meses de lucro negativo, mas não era negativo de 1, 2, 3 menos. Era 30%. Era 40%. Teve meses de 50% de lucro, ou seja, de prejuízo. A gente lia prejuízo, mas é claro que essa diferença entre receita e despesa, que chegava a 50%, se eles não tivessem capital de giro e se ele não tivesse uma reserva em giro, óbvio, iria acabar endividando a empresa, porque não tem outro jeito, né? Quando você não tem capital próprio para manter o negócio funcionando, você ou vende ativo ou você vai buscar capital de terceiro. Sim. Chegou a acontecer isso com você, Guilherme, com teu pai? Vocês chegavam a conseguir dinheiro com terceiros, com familiares e tal? Ou iam até o banco? Como é que era? Bem no início da empresa, aconteceu vários cenários, né? De buscar dinheiro com familiares, de vender um carro para poder ganhar um fôlego, de refinanciar o próprio veículo, né? Mas esses são, vamos dizer, movimentos que, né, a gente vem aprendendo, vem entendendo junto com a consultoria do Sebrae, na medida que a gente vai se profissionalizando, que tem alternativas melhores para a gente poder passar por situações como essa de forma mais fácil. Mas aconteceu sim, e eu acredito que é muito comum do pequeno empresário, até do médio empresário, às vezes, sofrer esse tipo de consequência. Mas você começou realmente a preparar esse fluxo de caixa, esse capital de giro com o Sebrae? O Sebrae que passou isso para vocês ou antes vocês já se conscientizaram disso? A gente já tinha um nível de conscientização da forma como nós imaginávamos, vamos dizer assim, sem muito subsídio técnico, sem muitas
muita informação de qualidade, né? Mas e o Sebrae vem... a entrada do Guilherme também, tem que ser lembrado isso, porque a entrada do Guilherme na empresa deu uma conotação muito forte profissional. Para profissionalizar. Né? Porque isso também é muito interessante, né? A empresa familiar, né? A empresa familiar tocava, de certa forma, não dá para falar de qualquer jeito, mas é um jeito peculiar de gerir um negócio, não tinha uma conotação profissional muito acentuada. E que bom que o seu Tony, o pai do Guilherme, teve a brilhante ideia de deixá-lo sair, né, para um outro ramo, aprender fora, ver outra experiência, e depois, mais tarde, aceitou, né, ele na empresa para trazer essa visão, né, profissional, uma visão de mais formalidade na relação financeira. Um ponto que eu acho bem relevante do trabalho do Sebrae é o painel de indicadores, né? A gente conseguiu ter uma visão mais clara de como é que está o comportamento da empresa com um painel, com indicadores, com números. Antes a gente tinha, né, alguns níveis de controle, alguns sistemas de apoio, né, uma planilha de fluxo de caixa, alguns números que a gente, né, buscava, almejava ali, mas o Sebrae estruturou isso de forma muito melhor, né? Antes a gente, como se fosse, fazendo uma analogia, dirigia um carro sem o painel né, ali sem leitura nenhuma. Sem a leitura no volante, né? Agora a gente tem a meta que precisa bater, quanto que precisa faturar. Se vê que não vai chegar, a gente consegue fazer uma antecipação, né? Porque buscar um capital de giro de terceiro, num banco, né? No curto prazo, ele fica muito mais caro do que eu já sinalizar com o gerente de banco, talvez lá daqui 2, 3 meses eu vou precisar renegociar com fornecedores, né, um pouco mais de prazo para poder, né, absorver aquela gordura que a gente já deixou. Então, Entendi. Isso tudo o Sebrae apoiou bastante a gente. Mas o Patrício foi muito feliz de colocar isso, né, porque na gestão da época dos meus pais, tinha uma visão mais, uma pegada muito mais amadora, né? E eu tentei trazer um pouquinho mais de experiência para esse novo momento, e a gente conseguiu ter um salto significativo. Assim. A gente teve desse movimento de 2015, que eu fiquei exclusivo na empresa, até agora 2022, a gente passou de 3 lojas para 10, né? O nosso faturamento cresceu 300%. Opa. Então, bastante mérito meu, admito, assim, mas também com as ferramentas profissionais que a gente tem hoje. Claro, né? Mas porque você teve essa abertura de realmente buscar as ferramentas, né? Com o Sebrae também. E o apoio, né? Meus pais compraram a ideia, compraram o projeto, né? A gente trouxe um novo sócio para a empresa, né? O Gabriel, que deu mais um gás. Legal. O cara com bastante energia também, então tem que dividir esses méritos entre todos nós 4 que somos sócios do grupo. Né? Agora, só uma pergunta antes de a gente passar para a questão mais técnica, né? De como montar esse capital de giro, né? Para o pessoal não ter aí uma listinha também. Mas antes, na pandemia agora, como é que estava a situação das empresas? Já estava com fluxo de caixa, quer dizer, com o capital de giro, e vocês conseguiram passar por essa fase da pandemia de uma forma mais tranquila ou não? Legal, a pandemia, o nosso caso até teve um golpe de sorte, né? Porque a gente conseguiu aproveitar praticamente todo o verão antes de ter aqueles movimentos de lockdown. Então, o nosso segmento, ele, de certa forma, teve algum nível de vantagem em comparação com outros setores, como de eventos, né? Então, a gente conseguiu fazer essa leitura, a gente reduziu a nossa distribuição de resultados justamente para poder ganhar esse fôlego extra com o financeiro. Buscamos oportunidades de empresas que não resistiram à pandemia para fazer ofertas de compra, então a gente acabou crescendo através da aquisição de outros pequenos negócios que sofreram com a pandemia, então a gente tentou reverter isso graças a poder ter o capital de giro, né? A gente também se antenou nas possibilidades que o governo deu de incentivo para poder resgatar essas empresas com dificuldades. Então, foi o Pronamp, né? Pronamp, isso, um programa de apoio, né, às pequenas empresas. A gente, por estar com uma empresa totalmente redondinha, né, então a gente trabalha de um nível de formalidade muito correto, então isso deu todas as exigências necessárias para poder buscar esse fôlego financeiro. Então a gente teve essa possibilidade, e com isso eu encaro, né, que a gente, né, eu interpreto que a gente teve um benefício muito grande, né, em comparação com outros profissionais que não estavam tão preparados. Né? Exato, imagino. Agora, Patrício, vamos tentar mostrar para o pessoal de casa, para os empreendedores, né, que às vezes tem uma dúvida, mas como é que eu faço esse cálculo? Tem algum cálculo para
que eu possa fazer para identificar qual é o capital de giro, qual é o valor que eu devo ter em caixa para poder passar por algum perrengue, digamos assim? Como é que a gente calcula isso? Quais são os fatores que estão dentro do capital de giro? Alexandre, capital de giro, ele monta-se baseado em critério. Eu diria para você que existe uma fórmula para você fazer, no caso, ou tomar a decisão do montante de capital de giro, mas existem vários critérios que o telespectador pode entender, o colega que nos assiste pode entender, o empreendedor, que ele pode montar conforme a característica do negócio dele, já vou explicar. Então, peraí. Vamos explicar isso daqui a pouquinho, depois do intervalo? Pode ser? Combinado. O Negócios em Debate volta rapidinho, hein? Não sai daí que ele vai falar sobre isso. E ainda, será que a gente pode recorrer aos bancos, a esses recursos terceiros, né? Para você poder formar o seu capital de giro? Não sai daí, a gente volta já já. De volta com o nosso Negócios em Debate, hoje falando da importância de ter um bom capital de giro para você suportar alguns problemas, né, que eventualmente podem acontecer. A pandemia foi um grande problema que pegou muita gente de surpresa e quem não tinha capital de giro acabou tendo vários problemas, tendo que demitir muito ou até mesmo tendo que fechar o seu negócio, né? Se você quiser entrar com mais detalhes, né, sobre esse assunto do nosso programa de hoje, é só você virar aí a sua câmera, né, do seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Justamente você vai ser levado para o portal do Sebrae com todos os detalhes sobre esse assunto, tá certo? A gente está hoje comentando aqui sobre isso com o Patrício Francisco da Silva, que é empresário e consultor do Sebrae, né, Patrício? Obrigado mais uma vez pela tua presença. E o Guilherme Vosni, que é empresário também, que é o administrador, o dono, proprietário do grupo Maestro, né? Que tem aí 3 negócios, cafeteria, sorveteria, picolé. Agora, a gente estava falando agora há pouco, né, Patrício, sobre o que a gente precisa levar em consideração, o que o empreendedor precisa levar em consideração para montar o capital de giro. Afinal de contas, o que precisa fazer? Bom, como eu falei, nós precisamos definir alguns critérios, né? Então, para cada ramo, acho que o empreendedor ele pode ficar atento e montar, né, o quanto, né, o montante, ou quanto ele vai precisar reservar, com base nessas características de cada negócio. Mas antes disso, antes de falar desse montante, é importante a gente falar sobre alguns pontos que a disciplina financeira vai exigir para que a gente tenha saúde financeira, para que a gente tenha, então, condição de ter um bom capital de giro. Eu gostaria de citar a disciplina de não misturar o pessoal com o profissional. Tem muita gente que faz isso. Muita gente faz isso. Então, você, empreendedor, separe as contas da tua empresa e as tuas contas. Não misture. Você não pense que o caixa da empresa é o seu bolso ou vice-versa. Isso é um erro estratégico. Uma outra questão, antes de falar de giro, a gente precisa falar de resultado. A empresa que opera sem um resultado positivo, estamos falando de lucro operacional, ou seja, para fazer uma determinada atividade ter receita maior que despesa, não é? Então vai ter uma certa lucratividade operacional. Tem que monitorar, porque se por acaso não tiver, não tem como fazer caixa. Então, se eu tenho, primeiro ponto, não é? Observação para uma lucratividade da minha operação, óbvio que eu consigo separar uma parte dessa lucratividade para poder fazer uma reserva técnica. E tem uma porcentagem disso que a gente precisa levar em conta? Tem. Eu gosto muito de dizer o seguinte: procure fazer uma regra de terço. Pegue um terço do que você tem de lucro operacional e reserva. Pega um terço que você tem da sua lucratividade em si e você vai reinvestir no teu negócio. Nós precisamos dar nova vida para o negócio, não é? Para você ter uma ideia, grandes operações no Brasil exigem que o seu franqueado exemplo, a cada 5 anos, por exemplo, reforme toda a sua unidade. Então ele tem que reinvestir, ele tem que modernizar. Então, de onde vem isso? Vem do lucro.
esse lucro, então, se ele pegar esse lucro operacional e dividir em 3, reservando 1/3, reinvestindo no negócio para o negócio crescer, aparecer 1/3, e disponibilizando para o sócio 1/3 para que ele faça o que ele quiser, pode tirar como lucro, então, naturalmente, eu consigo fazer com que este empreendedor, né, tenha sucesso na sua gestão financeira. E como é que então monta esse capital? Bom, com essa separação, ele precisa definir quanto é que é um capital necessário para poder dar segurança para o negócio dele. E aí vem os critérios que eu te falei ainda há pouco. Por exemplo, empresas que têm uma despesa fixa relativamente alta, ele precisa ter pelo menos aí 2, 3 meses de capital de giro reservado. Mas quando essa empresa não tem uma despesa financeira ou não tem uma despesa fixa muito alta e ele investir muito na operação, ou seja, variável, ele precisa olhar para o estoque também. Aí ele precisa entender que o giro dele, estoque, mais uma reserva técnica para poder, se por acaso acontecer algum problema, ele ter dinheiro para poder socorrer a empresa, é importante, é saudável para o negócio avançar. Então, o critério está aí. Ora eu pego o estoque mais as minhas despesas mensais e reservo, ou seja, junto esse capital até esse montante, para poder eu dizer que eu tenho capital de giro, eu tenho segurança. Ora eu pego a despesa fixa, 2, 3 meses, e também faço uma reserva técnica para eu também fazer as minhas investidas. Olha que importante, as minhas investidas, o Gabriel, o Guilherme, quando fizeram o plano de expansão, né, para o grupo Maestro, se eles não tivessem uma reserva técnica, eles não comprariam. E como ele mesmo disse, o seguinte, eu aproveitei, né, organizações que estavam com problema de se manter. Né? Aproveitou a fraqueza daqueles negócios, né? Não tem aquele dito popular que fala que enquanto alguns choram, outros vendem o lenço? O negócio é assim. Entendi. Então, se temos uma operação que é boa, está num bom ponto, mas passa por um problema, por que não adquirir? Por que não buscar? Por que não comprar? E assim a estratégia, que essa estratégia que eles adotaram, se chama estratégia de crescimento de integração vertical e horizontal. Olhar para o concorrente, olhar para o cliente, olhar para o fornecedor e ver se não tem sinergia para compra. Quem consegue comprar? Quem tem recurso. Claro, quem estava preparado. Quem tem reserva de capital. Você, por exemplo, Guilherme, teve um medo, assim, dá aquele medinho na hora de entrar numa situação como essa, de você adquirir uma operação de uma pequena empresa que já estava ali, mas que estava meio capengando e não tinha esse recurso? Muito. Dá aquela friagem da barriga? Dá, a gente tem que confiar um pouco no feeling, Sim. Mas as informações, os números, as planilhas, os dados, eles têm que ser mais importantes do que o nosso sentimento, né? Então, validar, né, fazer um bom trabalho de validação da informação, fazer uma due diligence, contratar uma assessoria jurídica, e mesmo assim dá um medo, porque a gente faz um desembolso, faz uma aposta já em, né, uma empresa, um comércio montado que a gente está fazendo a aquisição, não são valores baixos, né? Então a gente tem que fazer um desembolso, quem quer vender também não quer receber muito parcelado, então a gente tem que tomar a coragem à frente e apostar que vai dar certo. Mas é a relação risco-retorno. Então, o empresário hoje tem que correr risco, tem que sentir o frio na barriga para poder colher algum nível de resultado. Quem quiser muita segurança, eu acho que e quer ser empresário, está no caminho errado. A gente tem que respeitar os perfis de cada um. Sim. E sempre cuidar para que, caso algo não dê certo, que já aconteceu várias vezes, né, Patrício, em pequenas operações que a gente entrou, e a gente acabou tendo que se desfazer, então
mas elas não foram o suficiente para desestruturar a empresa. Então o tombo também tem que ser pequeno. Então esse até é uma situação interessante que, né, a gente buscou apoio junto com o consultor, junto com o Sebrae, que é não entrar mais em negócios muito pequenos. Isso nos tomava muita energia, consumia fluxo de caixa, consumia o capital de giro e não trazia o resultado suficiente. Então a gente resolveu criar uma linha de corte, então a gente já chegou a ter 12 lojas, a gente deu um passo para trás, demos um step back para trazer negócios mais lucrativos dentro do critério que o Patrício comentou antes, né? Tem que trazer margem, né? Tem que trazer lucro operacional. Então a gente, com base nisso, conseguiu trazer essa segurança e está avançando, né? A gente, né, busca cada vez crescer mais, aumentar o nosso faturamento, aumentar. E acho que tem a ver um pouco com o perfil do empreendedor mesmo. Tem aquele empreendedor que é mais comedido, mais moderado, mas tem o mais agressivo que quer crescer. E eu acho que o grande intuito do Sebrae também é fazer essas empresas crescerem, né? Uma coisa que a gente até brinca muito falando entre nós consultores, que empreendedorismo demais também atrapalha. Mas o conservador demais também atrapalha. Não é? Nós vivemos numa era de agilidade, então nós precisamos ser ágeis. Não é? Então, a agilidade exige, como o Guilherme colocou, uma análise, saber analisar e também estar pronto para o risco que a operação vai te trazer. Então tem muito desafio. Então você precisa, né, o empresário, o empreendedor, quando buscar uma oportunidade, ele tem que se debruçar nessa oportunidade, entender da melhor maneira e se ele não buscar as informações, que aí é onde a gente tem que se apegar. Então, nós temos que ter informações. Então, se não tiver informações, nós não seremos comprados e nós também não vamos comprar. Então, todo mundo tem que ficar atento com isso. Então, se estamos falando de financeiro, se estamos falando de capital de giro, nós também estamos falando de margem. Então, o resultado mensal tem que ser apreciável. Agora, eu preciso só fazer uma pergunta antes de a gente encerrar. A gente só tem 3 minutinhos agora. Mas, assim, tem algum momento em que você deve realmente procurar um banco, um financiamento, um empréstimo de um banco para poder ter o capital de giro, ou isso não é aconselhável em nenhum momento da empresa? Olha só, o momento certo para você captar recursos de terceiro é aquele que você está pensando em expandir. Certo, para expansão. Então, você vai gerar renda. A partir do momento que você buscar capital de terceiro para poder financiar uma operação, para sobreviver, ali tem um problema. Então, você precisa ficar muito atento com isso. Se você tem uma proposta de expansão, capital de terceiro não tem problema nenhum. É bom, inclusive. Sim. E eu faço votos que você que nos ouve, que nos vê, tenha recurso em giro guardado. Porque eu posso manter o meu capital de giro intacto e não preciso usar o meu capital de giro. Eu posso investir para expansão capital de terceiro, mesmo tendo dinheiro. Olha só, uma boa dica essa, hein? Óbvio. Por quê? Porque eu vou fazer esse dinheiro se multiplicar. Porque se eu precisar financiar exatamente o meu capital de giro, esse recurso é mais caro. Olha só. Então temos que tomar muito cuidado. Você sentiu isso na pele também, Guilherme? Muito. Negócio? Nós fizemos isso, né? Para poder expandir, a gente teve que buscar recursos de terceiros, avaliamos as linhas de créditos disponíveis, calculamos o risco-retorno e, né, a coragem de ir para cima, né? Um outro ponto que eu acho bem legal também é, às vezes, a gente consegue ter uma taxa de desconto com alguns fornecedores a um custo mais barato para um pagamento à vista do que o custo de um crédito quando ele for bem analisado. Então, essas são situações pontuais que, às vezes, também vêm ao nosso favor, né? Então, em período próximo da temporada, onde a gente tem que fazer muito estoque, e é comum de todo o segmento. Então, os fornecedores dão uma taxa de desconto boa para quem tem um dinheiro disponível, né? E, às vezes, essa taxa de desconto pode ser mais barata
mais vantajosa do que mesmo quando pego com um terceiro. Né? Entendi. Então fica aqui o grande recado, eu acho, para o pessoal de casa, para os empreendedores, né? É que realmente, se você quer crescer o seu negócio, você precisa dar um passo além, precisa se planejar, né? Montar esse capital de giro ou até mesmo depois pedir esse financiamento para poder crescer ainda mais, né? Mantendo o seu capital de giro, né? Quero agradecer muito a tua presença aqui, então, Patrício Francisco da Silva. A gente poderia passar horas aqui falando de capital de giro, né? Mas muito obrigado, você consultor do Sebrae, empresário também. Obrigado pela tua experiência também, Guilherme Vosdi, que é empresário e proprietário do Grupo Maestro. Obrigado mesmo. Obrigado também pela sua participação aqui no Negócios em Debate, que volta numa próxima ocasião com mais assuntos importantes para você. Qualquer coisa, é só você direcionar aqui para o QR Code que está aparecendo aqui no vídeo, né? O seu celular, para você ser direcionado diretamente para o portal do Sebrae para saber um pouco mais sobre capital de giro. E a gente se encontra na próxima edição do Negócios em Debate.